E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Duda Ribeiro aqui mais uma vez gravando mais um vídeo para o canal. Hoje vamos trazer os principais assuntos, os principais conteúdos que são cobrados no Enem e também no vestibular. Os principais conteúdos em relação às ciências humanas e suas tecnologias. Vem comigo! Muito bem galera, hoje trazendo para vocês os principais assuntos, os principais conteúdos que são cobrados nas provas do Enem e também do vestibular. Mas antes, dá um recado legal para você aqui. Olha só, você que não é inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho para receber sempre as notificações. Assim que tiver alguma novidade aqui no canal, você será o primeiro a receber. Clica no sininho, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Mandar um recado legal para vocês, olha só, se inscrevam no canal do meu grande amigo professor Daniel. Um grande abraço aí para o professor Daniel, professor de artes. Se inscreva lá no canal dele, tá aqui na descrição do vídeo, tá aqui o link para você acessar o canal, tá? O meu amigo professor Daniel, professor de artes, se inscreve lá no canal dele aqui no YouTube e também se inscreva aqui no meu canal. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço também mandar um abraço para os meus queridos alunos. Tem muito aluno que me segue aqui no canal. Aliás, tem poucos inscritos aí, né galera? Vamos se inscrever aí, vamos compartilhar esse vídeo para a galera se inscrever aí. Um abraço para todos os meus alunos que me seguem aqui no canal. Para os alunos do segundo ano, deixa eu mandar um salve aqui, não pode esquecer do salve. Manda um salve lá pro Miguel do segundo ano, também pro Daniel Pulpo, galera que segue sempre o canal. Obrigado pelo carinho de vocês aí, galera. Muito bem, vamos falar primeiro de história geral, depois nós falamos de história do Brasil. Em história geral, começando lá pela antiguidade clássica, nós falamos de Grécia e Roma. Galera, no Enem, vestibular, sempre cai alguma questão, sempre, né? É de praxe cair questões relacionadas a civilizações clássicas, Grécia e Roma. Sempre cai ali alguma questão relacionada com a política, fazendo aí sempre, né? Como o Enem, nós sempre falamos, o Enem, as questões de humanas no Enem são questões bastante contextualizadas. E é provável, sempre cai no Enem e vestibular, questões fazendo uma contextualização com as civilizações clássicas, Grécia e Roma, que são civilizações que acabaram influenciando outras civilizações posteriores. Grécia e Roma, tidas como civilizações clássicas lá da antiguidade, influenciou do ponto de vista econômico, do ponto de vista da organização da sociedade e também principalmente sobre a questão da democracia, questões sobre a política. É importante estudar esses assuntos que sempre caem aí no Enem e também no vestibular. Influenciou muito a questão da política, Roma antiga e Grécia antiga. Pulando aí para a Idade Média, nós temos o sistema feudal, o sistema econômico, político e social, chamado feudalismo. É importante também estudar esse sistema econômico, político e social durante a Idade Média, chamado de feudalismo. Depois, o feudalismo vai durar até o início aí da Idade Moderna. Chegando na Idade Moderna, falamos sobre as grandes navegações. Uma coisa importante também, antes de falar sobre a Idade Moderna, nós temos ali uma fase de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, que é uma fase chamada de Renascimento, que os renascentistas vão buscar influências lá no começo que nós falamos, lá na Idade Antiga, tá? Nas civilizações grega e romana, nas civilizações clássicas, os renascentistas vão buscar influências nas civilizações clássicas. É importante a gente entender isso aí, que o Renascimento é uma fase ali de transição entre a Idade Média e também a Idade Moderna. No século XVII, falando ainda da Idade Moderna, no século XVII começam então as revoluções burguesas. As duas principais revoluções
que acontecem na Inglaterra, que é a Revolução Puritana, também a Revolução Gloriosa no final do século XVII, a Revolução Puritana em meados do século XVII e a Revolução Gloriosa no final do século XVII. As duas revoluções acontecem na Inglaterra. A Revolução Gloriosa, que transforma a Inglaterra em uma monarquia constitucional ou uma monarquia parlamentar, que é o sistema político até hoje ainda na Inglaterra. Depois a revolução também, as revoluções do século XVIII, nós temos a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, que é importante a gente entender a Revolução Francesa, que essas questões políticas, principalmente nas questões sociais, nas questões políticas, e sempre cai questões relacionadas com esse período da história, a Revolução Francesa, que marca uma passagem aí da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. É interessante a gente entender isso aí. A Revolução Francesa é um divisor de águas em relação aí à política, à sociedade. A Revolução Francesa, então, marcando aí a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Chegando no século XIX, as famosas revoluções do século XIX, as revoluções burguesas, as revoluções de 1830, depois a Revolução de 1848, são revoluções burguesas já no século XIX que vão mudar totalmente as questões políticas a partir do século XIX, que o século XIX é um século aí com muitas transformações culturais, transformações políticas e transformações sociais. Através dessas revoluções burguesas do século XIX vão surgir ideias nacionalistas, ideias liberais, ideias socialistas, enfim, a partir do século XIX, então, nós vamos ter uma mudança aí nas questões culturais, sociais, políticas e econômicas. É importante estudar as revoluções do século XIX. Então, em se tratando de revoluções, lá no século XVII, as revoluções inglesas, depois no século XVIII nós temos a Revolução Industrial, depois no final do século XVIII a Revolução Francesa, no século XIX as famosas revoluções burguesas, e também no século XX nós temos aí a Segunda Guerra Mundial, depois Guerra Fria, tá? E depois no início da década de 90 nós temos a desintegração da URSS. É importante também entendermos, estudarmos essas questões aí, tá? Esses conteúdos. Segunda Guerra Mundial, também a Guerra Fria, que vai desde 1945 até final da década de 80, essa bipolarização entre União Soviética e Estados Unidos, chamado Guerra Fria. É importante estudar essas questões também. Muito bem, falando agora de história do Brasil, olha galera, os três períodos de história do Brasil é importante, tá? Brasil colônia, Brasil monarquia, ou império, depois república. Em relação ao Brasil colônia, é importante a gente entender os ciclos econômicos, o ciclo do açúcar, depois o ciclo da mineração, o ciclo do café. É interessante entendermos essas questões porque tem muita questão social envolvida, tá? No Brasil colônia, Brasil império, a questão da escravidão. Mais precisamente no Brasil Império, nós temos muitas questões aí em relação à abolição. Durante todo o século XIX começa a surgir ideias abolicionistas e no final do século XIX então é abolida de fato a escravidão. Então presta bem atenção nesses conteúdos, principalmente do Brasil Império, onde pode cair alguma questão em relação abolição, o processo abolicionista no século XIX, as leis abolicionistas, ideias abolicionistas. Muito bem, Brasil República, é interessante estudarmos sobre Brasil República, mas precisamente era Vargas, galera, é de prática em vestibular e também no Enem. Todo ano, toda edição do Enem cai uma questão, pelo menos uma questão em relação à Era Vargas. Olha só, é interessante também nós entendermos que ainda que seja uma questão de história geral,
o que a gente percebe nas últimas edições do Enem, está acontecendo muito isso. Por exemplo, é uma questão de história geral, mas tem uma relação com a história do Brasil. Por exemplo, Era Vargas. Cai lá uma questão em relação à Segunda Guerra Mundial e tem uma relação com a Era Vargas, porque no momento que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, quem está no poder é o presidente Getúlio Vargas. Então sempre vai cair questões com relação questões de história geral, mas ali fazendo um paralelo com a história do Brasil. Então é importante estudar a Era Vargas, também o regime militar durante todo esse período aí de 21 anos do regime militar, as diretas já, e depois é interessante dar uma frisada legal aí na Era Vargas. Sempre as questões do Enem, a gente vem percebendo aí nas últimas edições, a grande maioria das questões de história são questões relacionadas à história do Brasil. É importante também estudar a história geral, mas dar uma frisada legal aí em história do Brasil, principalmente no Brasil República, nas questões abolicionistas do Brasil Império, os ciclos econômicos, desde o Brasil Colônia, Brasil Império, enfim, e principalmente Era Vargas, galera. Sempre cai questões relacionadas com a Era Vargas, um período de 15 anos aí que o Vargas ficou no poder, na presidência, né, desde 1930 até 1945, dos 3 períodos Era Vargas. É legal estudar bastante o Estado Novo, que é um período que o Vargas estava no poder e que o Brasil entra aí na Segunda Guerra Mundial. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, já clica no sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo, galera.